Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mino Pocket, um quadro voltado totalmente para a mineração em assuntos breves, curtos e bem saudáveis para que nós continuemos o nosso diálogo juntamente com o podcast da mineração, mais uma iniciativa da MinoMine Innovations, que agora prepara o maior congresso online de mineração já visto no país. Meu nome é Enio Flávio, sou engenheiro de Minas e venham conosco. Durante séculos, antes das atividades mecanizadas na mineração, as áreas eram simplesmente abandonadas. Temos vários exemplos de leitos de rios assoreados, fauna e flora prejudicados e áreas extremamente devastadas sem que fosse preocupado a sua recuperação e a sua reintegração ao ambiente anterior. Nós, da mineração, somos totalmente contra este tipo de procedimento que era adotado nas décadas de 70 e anteriormente a esta década, quando não se iniciaram ainda os movimentos ambientais, super importantes para que nossa área se tornasse mais consciente, sustentável e principalmente globalizada. Poucas exigências eram colocadas às companhias mineradoras da época. As leis flexíveis e a falta de informação prejudicou, por exemplo, o andamento de importantes projetos que futuramente venham a ser implementados. Em um contexto geral, se a cava final e as barragens para a contenção de rejeitos eram cercadas e as aberturas e passagens subterrâneas eram abatidas, então a empresa de mineração estava totalmente liberada de suas responsabilidades futuras sobre a área ao seu entorno. Com o fim das atividades, só restava simplesmente uma paisagem degradada. Este fator fez com que nós, mineradores, ganhássemos uma imagem de vilão do meio ambiente, o que não é uma verdade. Nas últimas décadas, isto tem sido mudado a todo instante. As consequências ambientais e socioeconômicas ocasionadas por fechamento de um empreendimento mineiro ou de uma mina vêm sendo objeto de estudos de regulamentação em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. A reabilitação de áreas mineradas, por exemplo, foi integrada aos planos de planejamento de mina desde o início do estudo do projeto. Inclui neste estudo fatores importantes como aterro, atividades relacionadas ao armazenamento do material, demolição, preenchimento e gerenciamento de rejeitos ou resíduos, reflorestamento, recuperação de áreas afetadas, manejo de espécie nativa, entre outros fatores antes nunca pensado no empreendimento mineiro. O uso da área pós-fechamento de mina também deve ser bem avaliado e definido. Portanto, o tipo do plano de fechamento de mina deve traçar os caminhos pelos quais essa reabilitação será feita. Ademais, deve abranger tanto o fechamento programado quanto um possível fechamento prematuro. Para auxiliar em tal, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, liberou um guia intitulado Guia para Boas Práticas de Fechamento de Mina, que inclui, por exemplo, fundamentos e diretrizes. Por que planejar o fechamento de uma mina? O processo de elaboração de guia de fechamento, como funciona no Brasil? Quais são os propósitos, as premissas, os cenários possíveis pré e pós-fechamento? Dentre as diretrizes, englobam-se fatores como planejamento deve envolver as partes interessadas externas e externas. O resultado do planejamento devem ser registrados em plano de fechamento e em documentos também correlatados. A empresa deve estimar todos os custos associados ao fechamento de uma mina. O plano de fechamento deve ser alterado sempre que houver modificações substanciais no projeto na mina ou nas condições do entorno do empreendimento que está inserido. Temos alguns exemplos de casos totalmente vitoriosos de fechamento de mina, como é o de Dalhalla, na Suécia. A região é uma área de formação geológica rara. Há mais de 350 milhões de anos, foi atingida por um meteorito, resultado em uma depressão onde se encontra o lago Siljan. Em 1940, foi implantada uma pedreira de calcário, que teve sua exploração encerrada em 1991, deixando ali uma enorme cratera, conforme as imagens mostrarão.
Não havia esse uso previsto para a área, porém um curioso fato transformou em uma linda ópera. A acústica do local se mostrou perfeita, com 400 metros de comprimento e 75 metros de largura e 60 metros de profundidade, configurando em um anfiteatro extremamente natural. Em 1994, houve-se o primeiro concerto, onde tem-se 4.000 assentos, e hoje é um lugar extremamente turístico e recebe turistas do mundo inteiro. Imagina um bosque que se abre em uma imensa cratera com um lago maravilhoso e um concerto de ópera. Quem não gostaria de estar numa mina ou numa antiga mina com estas características? Enio, mas e no Brasil? Gosto de falar de casos próximos de nós. Quem já visitou Belo Horizonte já ouviu falar no Parque das Mangabeiras? O Parque das Mangabeiras é a área de preservação com 337 hectares e a maior área verde encontrada na capital mineira. Na década de 60, instalou-se ali a Ferro Belo Horizonte S.A., também chamada de Ferrobel, empresa mineradora que explorava minério de ferro nos entornos do parque. A Ferrobel ocupava a área onde hoje se encontram o Estacionamento Sul, a Praça de Eventos e a Praça das Águas. Inclusive, ainda existe um britador antigo instalado no local. O projeto paisagístico foi elaborado por Roberto Buller Marx. Felizmente, hoje a mineração é totalmente sustentável e voltada para o homem e para o meio ambiente. Não somos mais o vilão. E como dissemos em nosso slogan, a mineração pode não ser o futuro, mas não existirá futuro sem a mineração. Agradecemos a atenção em todos os vídeos, todos os quadros, Mino Entrevista, Mino Pocket, Mino Divulga, e fique atento a nós nas redes sociais. Até o próximo vídeo e não se esqueça que juntos somos a Mino Mining Innovations.